Olá a todos, está começando mais um Cá Entre Nós. Este programa aqui, este videocast, que é uma realização do Centro Acadêmico Medicina São Caetano, o CAMESC. Meu nome é Rodrigo, eu sou apresentador desse programa e hoje temos entre nós os alunos da 7ª etapa de Medicina, o 7º semestre. Quem vai estar apresentando o programa aqui comigo hoje é o João. Prazer, eu sou o João, sou da 7ª etapa também, estou aqui com eles. E vim aqui dar uma ajuda para vocês, dar nossas opiniões, fazer perguntas para os nossos entrevistados aqui, vou ajudar o Rodrigo e também dar um pouco da minha opinião. Então, começando aqui, temos o Patrick e a Duda, podem se apresentar na ordem que vocês quiserem aí. Eu sou a Maria Eduarda, sou representante da 7ª etapa, faço parte do CA e essa é a minha primeira graduação. Então, hoje a gente teve o convite de participar e é isso, gente. Eu espero que seja uma conversa bem tranquila, bem bacana, que a gente possa ajudar quem tem interesse. Bom dia, meu nome é Patrick Oruela, eu sou também 7ª etapa, eu faço parte do diretório científico do CAMESC e também eu sou monitor de habilidades médicas. E a ideia do programa seria mais dar essa perspectiva de como que está sendo essa entrar no internato, como é essa transição do ciclo clínico para o internato e ajudar vocês a entender como que funciona aqui na USP, inclusive. Então, hoje eu trouxe uma equipe, assim, integrada na faculdade, né? Patrick faz tudo, Maria Eduarda também já foi coordenadora de habilidades médicas, que é uma matéria que a gente tem. Então, assim, monitores técnicos, pessoas integradas no Comunsques, o time hoje tá forte. E a gente tá aqui para falar sobre o 7º semestre, né? Que no nossa grade curricular é o primeiro semestre do internato. Então, já tô querendo rodar a roda aqui, ter umas impressões iniciais, começando pelo João. O que foi para você, João, entrar no internato? Como é que foi essa experiência para você e como é que tá sendo? Bom, acho que muito para vocês saberem, né, dessa transição que a gente tem, que eu tive de impressão, é de que quando a gente está ali até a 6ª etapa, a gente tem uma responsabilidade, tem um roteiro para entregar, tem uma tutoria para fazer. A gente sempre tem que estar mostrando o serviço, né, porque aquilo lá vale nota, né? Agora, no internato, é hora de... É você por si mesmo, não vai ter aquela cobrança semanal de você entregar algo. Então, você tem que ser muito responsável, né? É uma liberdade, mas traz muita responsabilidade também com a sua formação. Então, isso que eu percebi nessa transição, de que agora não tem desafio toda semana, não tem mais tutoria para você fazer. Você não tem o fim de semana que você é obrigado a estudar. Então, agora é o momento de você por si mesmo, você tem que ir se guiando, ir nos estágios, ir aprendendo. Então, é uma transição nesse sentido que eu senti, da 6ª para a 7ª etapa. E o que você achou, Patrick? Que agora mudou um pouco a responsabilidade. Antes tinha que fazer roteiro, tinha que fazer tutoria. Mas agora, porque você tem que estudar? Qual é o seu motivador para estudar? Você vai saber, amanhã eu vou para o estágio e vou contar um paciente. Ele vai chegar e falar, bom dia, doutor, o que você me traz hoje? Como me ajuda com esse problema? O que eu faço aqui? E você não vai estar com o prescritor 100% do tempo. Você vai ter que ter autonomia para falar, essa que você está fazendo é ruim, tem que fazer isso, aquilo. E ele vai confiar em você. Então, eu acordo assim e penso, vem um paciente hoje, tem tanta coisa que eu não sei. Como que eu poder ajudar ele? Ou um paciente, eu não sei o que perguntar, o quadro dele é totalmente nunca vi na minha vida. Então, isso que tem que ser motivador para estudar. Você perceber que agora eu estou com o médico já. Eu falo muito isso. Você agora é um médico. E a gente tem mais responsabilidade com o paciente do que antes. Uhum. Então, isso me motiva muito a estudar para relação a isso, principalmente. Eu concordo muito com o Patrick sobre isso, né? Eu acho que todas as suas falhas que você deixou para trás ou algum ponto que não foi bem esclarecido, esse é o momento. Então, de você voltar, estudar de novo. Mas é uma coisa muito básica, que seja, sei lá, da bioquímica. Você volta e tem que rever. E isso é muito importante. Eu acho que te transforma melhor num profissional. Eu acho que esse momento de adaptação nosso, né? Principalmente no primeiro ciclo, eu acho que foi, assim, decisivo, né? Quando eu e o João tava na Corro também, tava na UBS, Medicina de Família. Então, acho que foi um momento, tipo, nossa, é isso, o internato. Então, como que a gente vai começar? O que a gente estuda? Que matéria estuda? Porque ninguém vai chegar e vai falar, olha, você tem que estudar isso, isso e isso, porque vai ter o paciente X. Não tem o paciente X que tem aquela doença. São vários pacientes ao longo do dia e você tem que saber um pouco de tudo e saber como vai manejar aquilo. Então, é muito disso. Estudar por você, pelo seu paciente, sobre o tipo de profissional que você quer ser. Então, muito interessante. Uma mudança, assim, da água pro vinho, eu digo. E não tem um roteiro para você falar assim, o paciente vai cair isso aqui, vai ter essas queixas. Não tem um roteiro. É sempre uma surpresa. Que vai chegar na UBS, vai chegar de todas as especialidades, assim. Vai chegar da GO, vai chegar não tem um roteiro. Nada, né? E quando a gente tá tem um ciclo que a gente passa no 7º semestre, que é Medicina de Família e Comunidade, onde a gente vai ter esse estágio nas unidades básicas de saúde, né? Nos postinhos, a UBS. Aí, nesse momento, a gente tem aula ainda na faculdade, né?
Eu tô no 7º semestre também, né? Por isso que eu tô falando. Eu tive aula, né, nesse ciclo. E a gente vai atender os pacientes na OBS. E eu achei muito legal, quero saber a perspectiva de vocês a respeito disso. A vida do médico da família. Porque, assim, teve muito paciente que eu atendi um dia, atendi na semana seguinte, atendi na outra. Vi o segmento. Pra quem não sabe, eu fiz puericultura. Puericultura é quando você vai atendendo a criança, os 2 primeiros anos de vida da criança, né? Então, você vai vendo a criança ali toda semana, passando em consulta. Aí vê que ela já tá com uma coisa, com outra. Então, como foi essa perspectiva para você, João, dentro da medicina de família e comunidade, de ver, assim, os pacientes evoluindo com o tempo e mudando aquela coisa, a gravidinha que a barriga vai ficando maior? Como é que foi isso? Bom, eu achei... É bem, assim, apaixonante, assim, é bem legal estar vivendo isso. É muito marcante que eu tive na UBS uma paciente em pré-natal. E justamente por eu estar fazendo o exame físico, estar acompanhando, eu era assim, o escolhido para sempre estar fazendo toda a palpação obstétrica, estar fazendo todo o exame físico, porque eu tinha já a noção de como era na semana anterior. E eu era escolhido pela doutora, assim, para eu mesmo acompanhar e ver, bom, já está mais encaixado, como é que está a posição. Então, você tem essa noção de um dos princípios do SUS, né, que é a longitudinalidade. E vivenciar isso, e ver que o paciente depois, você passa com ele na consulta, depois ele vem e retorna lá no hiperdia. Então, você realmente, de fato, sai lá da teoria, né, que a gente via do CISUS, de como que é o funcionamento. E agora a gente começa a ver os princípios de fato, né? E também ser crítico em relação a esses princípios estão sendo feitos ou não, né? A gente viver isso também, né? Essa que eu vi de uma experiência, né? Um exemplo que eu dei para entender como que... né? O CISUS que a gente tinha antes não era o suficiente para a gente entender uma dinâmica de UBS. A gente só pegava um período, então eu não sentia isso. Agora, passar uma semana toda vendo os grupos de tabagismo, hiperdia, agora a gente vive aquilo, vive como que é uma especialidade de fato. Antes eu não tinha essa visão, agora eu considero que, bom, eu sei, tenho uma boa noção de como que é a vida do médico da família, para eu saber se eu vou querer seguir naquela área ou não. Eu entendi essa uma das propostas, que foi logo o nosso primeiro ciclo também, né? Esse impacto. E para você, Patrick, você que pegou no terceiro ciclo, na verdade, né? E além de pegar no terceiro ciclo também, eu quero que você dê uma noção de como é que é a complementariedade das aulas que a gente tem na faculdade, né? Porque a gente vê assuntos gerais que estão muito recorrentes, né? Então, traz pra gente um pouquinho dessa noção, como é que isso se relaciona, como é que foi para você? Um pouquinho da minha ansiedade, com o internato no geral, não vou mentir, era porque são 3 anos. Mudou o grade curricular. Eu pensei, perdemos ali, dos outros cursos, pelo menos 1 ano, do que era antes da USCS, meio semestre de matéria. Será que vai faltar coisa? Como vai ficar? E acho que todos os ciclos como geral, mas especial, pensando na família, a gente vai ter aulas durante a faculdade, dos próprios ciclos, a gente tem muita aula ainda, vai complementando isso. E aquilo, a gente vê na prática, e na tarde tem uma aula sobre exatamente isso. Então, aquelas comunicações vai se comentando. Então, eu tenho uma aula disso, e logo em seguida eu tenho a prática. Isso fixa muito mais. Eu quero saber como que faz uma insulinoterapia. Antes tinha muito insegurança. Tem insulina, eu ainda tenho, tá, Patrick? Aí aquilo, eu vi a aula, a preceptora lá, inclusive, ela mandou material pra gente, estudei. Aí chegou a fazer, vamos fazer uma insulinoterapia. Eu sabia, começar à noite, adicionar 2 em 2, e... uma bateria, pegar um carimbo aqui para insulinoterapia, não, mas eu tô muito confiante, me deu muita segurança. Daqui a mais um ciclo pensando em família, mais semanas, eu conseguiria talvez ter muita segurança para fazer tudo. E aquilo, as aulas ajudaram muito em todas as questões, todos os ciclos para dar base. A gente realmente perdeu um ano de matéria, sim, perdemos, mas a gente ganhou, porque já consegui ver na prática, ter a aula, absorve muito mais. Se vocês puderem falar isso também, essas pessoas acham que o internato é 100% prático. Então, dá essa noção de que muitas coisas... Você sai do ciclo ali básico, sai do ciclo clínico, falando que, falta muita coisa para eu ver da teoria ainda. Acho que vocês citarem isso. Por exemplo, infarto, que a gente até então não tinha tido. Aquele desespero, vai chegar o infarto, não sei a teoria. Então, fala essa parte aí. Acho que é uma boa vocês citarem também. Então... Como o João falou, a gente ainda mantém as aulas. Por exemplo, o João citou do infarto. Nesse primeiro semestre da medicina de família, a gente tem aula de emergência junto. Então, a emergência entra muito com isso. Eu acho que tem primeiro, inicialmente, uma parte prática, não no serviço, mas sim na faculdade, né? Com a professora. Então, daí monta-se aquele momento de emergência, monta-se aquela dinâmica. E daí, depois que a gente fez o exercício, fez a simulação, a gente vai para a sala de aula, tem uma discussão. E, óbvio, você já tem que ir com uma base acadêmica já formada. Tipo, o que é o básico disso? Como que eu manejo isso? Aí, a professora vem, explica para nós, aponta nossos erros, aponta nossos acertos. Isso é muito bom, assim, para sedimentar conhecimento, para ver onde a gente tá errando, onde a gente tá acertando, onde que a gente tem que melhorar. Então, isso é muito, muito bom mesmo, nesse sentido. É óbvio que nesses momentos
E acho que sim, a dinâmica da emergência é uma dinâmica totalmente diferente, né? Que a gente está acostumada. Mas é muito bacana para você aprender, para você entender os pontos. Enfim, muito legal. Eu gosto bastante desse momento, gostei bastante. E assim, é um momento de tensão, né? Porque é você pensar ali, poxa, eu tô com um paciente fictício, mas mesmo assim é um paciente. Então, como que eu vou deixar ele vivo? Como que eu vou fazer as coisas? Então, te dá uma noção do que é ser médico. Eu acho, nossa, interessantíssimo. E continuando o que você está falando, Maria, eu quero saber também, se você pode falar um pouquinho pra gente sobre como é que é essa questão dessa ansiedade pré-simulação, né? Que é aquela coisinha, né? A aula de emergência a gente tem simulação. Então fica aquela coisa, quem vai no simulador, quem não vai, fica aquela... Então como é que é esse nervosismo, esse frio na barriga, essa coisa? Porque tem gente que tá chegando no 7º semestre que às vezes tem medo, né? Então, eu falo porque eu era uma pessoa com muito medo da simulação. E daí eu fiquei pensando, poxa, eu pago mensalidade, eu não vou lá. Se eu não fazer agora e fazer uma cagada agora, eu vou fazer no paciente. Então, eu ia lá e eu fui, né? Fui eu, o João, a Helena, chegamos a ir um dia. E foi muito bacana. Por exemplo, como que a gente vai manejar uma fratura num paciente? Se eu não saber manejar agora, saber fazer o básico agora, saber fazer um mínimo muito bem feito, na hora que chegar um paciente com fratura no meu plantão, eu não vou saber manejar, eu não vou saber fazer aquilo. Então, acho que às vezes a gente coloca também um peso muito grande na simulação em si, que não necessariamente precisa. Eu acho que assim, a professora, ela é uma professora muito incisiva, e eu acho que também diz muito sobre o papel dela, né? Ela é emergencista. Então, ela tem que ser incisiva, ela tem que pegar no pé mesmo. E às vezes eu acho que isso é confundido entre as pessoas. De tipo, nossa, a professora é incisiva e transforma aquele ambiente ansioso. Mas é um ambiente ansioso. Se você pegar uma sala vermelha num PS, você vai passar por ansiedade, vai passar por um momento de tensão. Então, eu acho que isso é muito preparatório também, como a gente vai ser médico um dia. Então, quando chegar num plantão, vai ter 5 pacientes que vão chegar ao mesmo tempo. Como você vai manejar esses 5 pacientes? Quem é a prioridade ali? Então, eu acho que é muito bom. Esses pequenos treinos diários que vão formar a gente como médico, formar a gente um melhor profissional naquele momento, né? Então, muito importante esse comentário. E, assim, a gente tem simulação tanto na medicina de família e comunidade, quando a gente está rodando também em saúde do adulto. Sim. Então, João, assim, saúde do adulto, para mim, foi uma coisa meio, assim, assustadora, porque é um monte de especialidade na mesma semana, né? Na mesma semana a gente atende hematologia, a gente atende dermatologia, a gente atende ortopedia, a gente atende um monte de coisa numa semana só. Então, como é que foi para você essa perspectiva de ter um monte de tipo de paciente diferente numa semana, conciliar com estudo? Como é que isso foi? Então, é bem, assim, muito estranho, porque a gente passa, né, seria um ciclo, né? Então, vou passar para agora a saúde do adulto. Medicina da família, a princípio, seria só uma especialidade, né? Saúde da mulher, basicamente, é a GO. Só que saúde do adulto traz uma outra perspectiva. É basicamente as especialidades clínico-cirúrgicas. Então, você vai passar... Pode ser que você passe uma vez só na nefro. E você não sabe lá quando você vai passar de novo pela nefro. Ortop, também, uma vez só. Dermato, uma vez só. Pode ser que você passe uma vez só. Então, me trouxe essa noção de que responsabilidade. Eu tenho um dia para ver essa especialidade, né? Hemato, pneumo, a gente passa até um pouquinho mais, gastro. Só que algumas das clínicas que você vai passar é muito rápido. Então, você se sente assim, eu tenho que tentar absorver tudo para ter uma noção da especialidade, né? Porque a gente sempre está pensando, bom, qual residência eu vou escolher, qual especialidade eu vou querer escolher. Então, é uma responsabilidade de, assim, sei lá quando eu vou passar de novo. Porque são muitas. Na GO, você vai passar aí um mês aí só vendo G e O. Já em saúde do adulto, é outra noção. Muda um dia para o outro, muda especialidades, tem que tentar estudar, saber um pouquinho. Você é também, de certa forma, cobrado, né? Porque os pacientes vêm, é uma cobrança de não passar vergonha na frente do paciente, né? Muda um pouco a preocupação. Então, eu vejo essa diferença, né, em relação aos outros ciclos que a gente passou, né? E Patrick, esse módulo de saúde do adulto, a gente majoritariamente está no Centro Ambulatorial Universitário, né, o CAU. Como é para você a gente ter esse hospital universitário, um centro ambulatorial, né, da USCS, esse ambiente que é nosso, que a gente atende os pacientes, que tem esse fluxo para a gente atender? Como é que foi para você estar vivenciando de uma maneira diferente agora, né, que a gente não está mais no ciclo clínico, né, a gente está no internato já? Acho interessante pontuar do CAU, porque quando eu entrei, por exemplo, não tinha hospital escola.
Ele foi desenvolvido durante a minha graduação e agora a gente está usufruindo dele. E é muito bom porque a UFSC, ela consegue trazer muito aluno para lá. Então, todos os atendimentos rodam em torno do aluno. É um centro ambulatório universitário. Então, o professor fala, ó, o objetivo aqui do atendimento é, claro, a assistencialidade ao paciente, mas também para o aluno aprender. Então, a gente vai atender, a gente vai fazer as coisas, fazer procedimento. A gente está incluído nesse processo. Isso é muito bom, por ser uma escola da UFSC. E o que é muito bom também é que a gente tem um tempo para desenvolver. A gente não é, por exemplo, um local socado de paciente. Não tem, tipo, tem de cada 10 minutos paciente, pá. Não. Tem um número adequado de pacientes. Às vezes, poderia até ter um pouquinho mais. Se o pessoal... Então, até a pessoa caminhar, inclusive. Mas a gente consegue ter o tempo de desenvolver nossa consulta, perguntar tudo. O professor preceptor chegar, explicar. Então, eu acho muito interessante nesse sentido, Cal. A gente conseguir ter a liberdade para aprender, conseguir ter tempo para desenvolver e contato com tudo, porque a gente está conseguindo crescer muito dali desses atendimentos. Legal. E além do CAL, a gente roda ainda no Hospital Albert Sabin, aqui de São Caetano, né? E a gente também passa no Maria Braida, na enfermaria. Como é que foi passar por esses dois ambientes para você, Maria Eduarda? Assim, essa perspectiva de evoluir um paciente na enfermaria, essa perspectiva de evoluir um paciente com uma questão cardiológica lá no Sabin. Como é que é essa continuidade? No Sabin, a gente passa na cardiologia, né, propriamente dita. E, assim, é outra visão. Por exemplo, eu nunca tinha pego a cardiologia, né? Então... ver o contraste do paciente que está internado, que sofreu algum infarto, que está com algum problema já ali cardíaco e precisou de internação. Então, a gente vai ver como que funciona a evolução desse paciente, como que a gente dá alta para esse paciente, a discussão que a gente pode ter ali, que o professor vai explicar para a gente. Funciona dessa forma, então, com essas medicações. Então, foi bem bacana essa experiência hospitalar também. E na enfermaria do Braido, né, a gente passa depois na pediatria. E é outra conduta, assim, eu até brinco. Eu não tinha essa visão da pediatria, né? Como as medicações são diferentes, como as dosagens são diferentes. E, assim, é outro mundo nesse sentido. E foi muito bacana, eu acho. Então, na enfermaria do Braido, a gente consegue colher a história do paciente, a gente pede licença, obviamente, né? Entra no quarto... pergunta se a gente pode fazer umas perguntas para aquele paciente, nos apresentamos, colhemos a história dele, e daí a gente consegue saber, olha, o paciente veio por essa queixa, fizeram essas condutas, depois a gente lá para discussão com o professor. Nossa, professor, foi essa e essa conduta, talvez eu teria pensado em uma coisa diferente, ou, nossa, tem esse medicamento aqui no serviço, não tem. Então, funciona dessa forma. É muito bacana pra gente também se ver nessa posição de como eu prescreveria aquelas medicações, aqueles exames. Então, bem legal também. Acho que um ponto importante pra vocês também comentarem é vocês falarem do contraste de um ciclo pro outro. Eu percebi muito uma diferença gritante. Na UBS, a gente tem pacientes a cada 10, 15 minutos, esse tempo sendo reduzido. Já no CAL, já é um ambiente para os alunos. Com certeza. É mais claro que é para os alunos. Então, inclui que naquele tempo da consulta tem que também incluir uma parte acadêmica. Outro contraste que a gente vê também é na GO. Quando a gente está passando na UBS, que basicamente a cada também 10, 15 minutos as consultas. Então, você vê bastante contraste. E também agora na parte da saúde da criança, a gente está no hospital. Então, como que vocês viram, assim, de contraste de um ciclo para o outro? São ambientes totalmente diferentes que a gente transita entre eles. O que vocês viram disso? Eu acho que é muito bom para desenvolver habilidades diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que perguntar tudo. Eu quero perguntar queixa principal, HPP, história social, WISDA, tudo. Aí, por exemplo, num ambiente que tem 1 hora de consulta, eu consigo perguntar tudo tranquilamente. Mas chega agora para o cliente que tem 15 minutos de consulta no OBS. Como que eu vou perguntar tudo isso em tanto tempo? Eu vou priorizar, perguntar primeiro isso, depois aquilo. E isso é bom falar porque os 2 ciclos me agradeceram muito nesse sentido. Porque eu consegui, tipo, eu tenho que perguntar tudo isso. Para esse paciente, eu tenho que perguntar tudo isso. Na atenção primária, ok, eu tenho 15 minutos de consulta, eu tenho que fazer isso, ensinar o paciente, passar com o preceptor. Como que eu faço isso em tão pouco tempo? Como que eu manejo isso? E isso foi de extrema importância nesse sentido. Outra coisa que eu queria pontuar também sobre a relação entre o ciclo da clínica médica, na saúde do adulto com saúde de família, é uma coisa que me trouxe muito peso nas minhas condutas, por exemplo. Condutas, né? Mas nas minhas falas. Porque a parte que a gente vê lá, por exemplo, na enfermaria de cardio, por exemplo, lá no Sabin, são pacientes que são muito graves, infartados, sei o quê. Perguntar, o que aconteceu? Por que você está aqui na situação? Eu tinha hipertensão, tomava remédio. Tinha uma alimentação desregrada. Sou sobrepeso. Eu penso, esse cara tá aqui, ele conseguiu, ele tá nesse quadro aqui porque ele não fez coisas básicas, como cuidar hábitos de vida, os medicamentos corretos, que a gente, na ação primária, consegue ter uma ação mais específica,
faz atividade física, se alimente. Se a gente conseguir convencer o cara, fazer uma prevenção primária muito boa, a gente vai conseguir reduzir muito mais do que a gente vai encontrar na terciária, na secundária. E acho que essa noção do meu impacto eu posso ter, já como aluno, já explicando para as pessoas, faça isso dessa forma, faça daquilo, já vai ajudar a saúde dela, já vai ter um impacto sobre a vida dela. Te dá um peso maior, uma responsabilidade, né? Sim. Do que você tá fazendo, o que, olha, se você não fizer, olha como que pode dar o seu futuro. Então, eu acho que é mais palpável pra gente Sim. também nesse sentido, né? E a gente tem experiências, assim, não só marcantes nesse sentido de entender a importância das nossas condutas para atender o paciente, como ele vai evoluir, mas a gente também tem, assim, momentos marcantes no internato de presenciar coisas que a gente, que são muito bonitas até, de certo ponto, né? A Maria teve um caso dela presenciar um nascimento, um parto, quando a gente estava no Boimirim, então, que dentro da GO, que outras experiências, pode falar um pouquinho mais dessa, ou pode falar de outras que você teve que foram importantes, assim, para você, que te marcaram? Então, no ciclo da GO, a gente se divide, né? O nosso grupo, ele se subdivide para passar tanto na UBS, só na parte de ginecologia e obstetrícia, quanto na Boimirim, que daí a gente passa só em obstetrícia. Que é um hospital, Que é um hospital. Lá perto, na Zona Sul, né? Interlagos ali. Na Zona Sul de São Paulo. Isso, próximo do Capão Redondo. Isso, e a parte do CASME, que é a parte lá do Hospital Escola nosso. Então, a UBS, assim, como o João já trouxe, o Patrick trouxe também, são consultas muito rápidas, porque é uma demanda muito grande. Então, chega a ser 17, 18, 14, 15 pacientes num dia em cada período. Então, são 17 pela manhã, 16 à tarde. Então, é um grande ciclo, uma grande rotatividade de paciente. E pacientes totalmente diferentes, tanto senhoras quanto meninas de 16 anos que quer começar a usar método contraceptivo. Então, é muito legal você também ver vários casos diferentes, entender que são várias mulheres diferentes, várias necessidades diferentes. Em Boimirim, como o Rô trouxe, né, é muito parto. A gente conseguiu ver diferentes tipos de parto, diferentes tipos de conduta. Pacientes, assim, de uma forma que você vê, nossa, isso é o SUS funciona. Então, foi muito legal passar por essa experiência. Assim, cheguei a falar com o coordenador do internato, que a gente devia até passar mais, porque é muito bom. E por mais tempo lá, porque foi uma experiência incrível, né? Tanto parto normal, parto normal, cesáreas, ver cirurgias ginecológicas, lá que a gente conseguiu pegar uma ou outra. Então, foi muito bacana. E no CASME, já funciona de outra forma, né? São consultas ambulatoriais, em sua maioria da ginecologia. Então, também ver diferentes tipos de mulheres, diferentes tipos de necessidade. Mas, logo depois dessas consultas, a gente conseguia discutir o caso da paciente. Olha, por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Pensar no exame físico, ter um professor como o Lucilmar, a Débora, que vai lá e te ensina. Olha, você errou, mão, né? você errou nisso. Então, eles vão lá e mexem com você e te ensina nisso. Então, nossa, foi assim, realmente entender a ginecologia, entender a obstetrícia de outra forma, tirando só da parte teórica, colocando a parte prática de uma forma mais acadêmica, mais correta, ética, em vários momentos. Então, foi bem legal. Sim, e eu acho que é até legal ressaltar que a gente passa lá pelo Boimirim, né? Que é um hospital que tem uma estrutura, mas é um estágio observacional nosso, né? A gente vai lá no centro cirúrgico, mas a gente ainda não é o momento de colocar a mão na massa mesmo. Só que a gente tem liberdade, né? Então, eu tive liberdade de acompanhar o neonatologista, né? Eu quero ser pediatra, então foi um momento importante para mim acompanhar neonatal, tudo. Sim. Mas é só ali na sala de parto, né? A gente já tem um módulo aqui na saúde da criança, da 7º semestre, que a gente vai na neonatologia aqui do Maria Braida. Então, se o Patrick quiser falar um pouquinho pra gente, como é que é a neonatologia aqui, como é que é esse estágio, como é que funciona, a dinâmica que a gente tem. A neonato então, a gente tem o ciclo da saúde da criança, então a gente tem a saúde do adulto, saúde da criança, da família e de saúde da criança a gente vai rodar tanto em pediatria, então crianças mais velhas, e neonatologia que vai ser recém-nascido mesmo. Então, dias de vida, horas de vida. E os dois estágios são muito bons. Por quê? Primeiro, a enfermaria. A gente vai rodar ali no Braido, na enfermaria do Braido, e a gente vai passar meio que evolução nos pacientes. A gente vai chegar, a pessoa, cada um entra numa sala, examina a criança, depois a gente discute o caso. A gente vai examinar, ok, então examina, faz a história, depois a gente discute o caso com a preceptora. Ela fala, ok, o que está usando de medicamento? O que você perguntou? Perguntou isso, perguntou aquilo?
Eu, pessoalmente, eu não sou muito fã de pediatria. E eu tenho medo de pediatria também. Uma criança ficou, não, criança não. Tem medo, Patricão? Medo de criança? Tenho, pô. Aí vai ter que prescrever uma coisa, qualquer dose, milimol, não sei o quê. É calculadora, cara. Aí, complicado. Mas aí eu tinha que ir lá. Ok, entender. A criança começa a chorar. Ai, socorro. Aí, mas ela pergunta, tá, coletei isso de história. Ela, tá, por que você não perguntou isso? Isso aqui é importante. E aquilo? Então, consegue desenvolver muito bem isso. Fora que a gente discutiu junto com ela. Então, o cara do plantão fez medicamento. Por que fez aquilo? Por que não fez aquilo? Então, a gente consegue ter... E tudo com especialistas, gente. Internato não é... são todos professores especialistas que trabalham aquilo todo dia. E isso é muito bom. Porque eles sabem o que tá falando, tem propriedade, tem respaldo. E, por nosso crescimento, isso é perfeito. Em geral, professores muito bons, né? Exatamente. Então, na enfermaria vai ter muita aula também na pediatria. Aula, seminário. Então, a gente estuda muito. Então, tudo que você... pediatria, você tem que prescrever tal medicamento. Tem tal doença. Como que eu lido com isso? Questão respiratória da criança. É tudo igual. Bronquiolite, asma. Não, tem isso aqui diferença. Diagnóstico assim, assado. O tratamento é esse. Então, a gente consegue fazer muito seminário, muita aula e muita prática para conseguir alinhar isso. Porque a gente Isso teve é só muito um bom. módulo de pediatria, né? Na terceira etapa e nunca mais vimos pediatria. Sim. Né? E comparado com a GO, a gente teve 6 meses de GO, né? Em habilidades ginecológicas, uma disciplina e também teve uma tutoria de saúde da mulher, né? E a gente também teve em embriologia, quando a gente estava no primeiro Primeira etapa, semestre. pra lembrar Nossa. A disso, né? gente também teve alguma coisa, a espiral do conhecimento, que roda e leva a gente pra cima. E leva a gente pra cima. Então a gente foi engatinhando em GO desde o primeiro semestre, né? Primeiro semestre, quarto semestre, agora no sétimo, sempre subindo. E pediatria é aquela coisa. Terceiro semestre, uma unidade curricular. Estamos de volta agora, né? Aquele susto. E a gente tem alguns professores que nos dão aula, né? Quando a gente tá no módulo de saúde da criança, pediatria. Sem TBLs, né? Quais são as diferenças? Não, agora no... Agora no sétima etapa. Na sétima etapa. Quais são as diferenças de dinâmica, Patrick, entre cada... Não precisa citar nome, nada, mas tipo assim, as dinâmicas são diferentes em cada uma das aulas que a gente tem. Como é que não é. A gente tem que fazer muito seminário, a gente tem que dar muito antes. Eu quero saber porque é o que eu vou passar agora, entendeu? Eu quero saber. Entendi. Então, a gente tem muita aula... A aula de enfermaria e aula tanto na pediatria quanto na neonatologia também que basicamente bem similares, são os mesmos professores. Porque eles tem muito conteúdo tanto de pediatria quanto de neonatologia e a gente tem que abordar tudo em um mês. Então, vai ser basicamente as aulas muito similares durante todo o ciclo. E quando a gente pensa, então, por exemplo, vai ter professor de pediatria que ele vai falar, ok, tem que saber isso, dá uma aula, vai perguntando, ok, vocês estudaram isso? Quem saber disso? Aqui a diretriz é essa. De onde você pegou a informação? Então, a todo momento, ela vai te estimulando. Então, tem que estudar, tem que te dar um peso. Amanhã o paciente é esse. Dei aula disso ontem, já estudou? Você conseguiu absorver esse conteúdo? Porque agora tem um paciente disso. Como você vai lidar? Então, a todo momento é isso. Você, empurrando aqui, vamos lá. Tem que aprender isso, tem que saber isso, tem que saber aquilo. Tem muito seminário. Então, sua vez agora. Você tem que estudar e dar aula para seus colegas. E a pessoa depois vai, professora, não é com desrespeito em nada, vai pontuando. Faltou isso, faltou aquilo. Realmente, eu fico com medo porque, seminário de pediatria, professor especialista, mano, quem sou eu pra dar uma aula pra ela? E ela vai lá. Não, tranquilo, você errou isso daqui, errou aquilo, faltou isso, mas, bom, perfeito. Então, é aquilo. É um ciclo muito bom, porque você consegue, com tranquilidade, aprender a matéria, tem um tempo pra isso, e sair do zero. Aqui, o internato ele vai te dar, principalmente esse primeiro ciclo, esse primeiro semestre como um todo, tá te dando uma base. A gente tá vendo como que é a lida com criança, como que é adulto, como que é mulher. E com a família, né? E com a família. A gente vê, ele dá uma base muito boa pra gente pra caminhar mais pro próximo internato. Sim. Esse episódio aqui de hoje que a gente falou de tudo então, né? Mas deu pra perceber que o sétimo semestre, quando a gente entra, é muita novidade, muita coisa diferente, a gente tá começando a atender. Então tem essa dinâmica que vocês puderam observar aqui no programa, mas é isso. Não tenham medo do internato, venham pra cá pro internato porque é bom, tá? Não repitam outro semestre, não vale a pena. E agora, pessoal, nesse momento vamos encerrando o programa já. Eu tô querendo ouvir umas palavras de vocês. Vocês podem falar alguma coisa agora sobre o que vocês acharam do programa, o que vocês acharam do sétimo semestre, o que estão achando da vida na USCS, às vezes uma palavra de apoio. Pode começar a puxar a roda aí, João. Então, bom, primeiro sobre esse programa aqui, acredito que a gente pode... Incentivo que a gente usa esse espaço, uma estrutura muito boa. Eu estou aqui surpreso com a estrutura que a gente está tendo aqui. Então, que a gente vem com mais ideias de usar esse podcast, esse videocast. E que a gente aproveite a estrutura. Acho que isso é muito importante, trazer inicialmente esse ponto. E sobre o internato, uma mensagem que eu penso em trazer para vocês. Digo que agora é hora de... Se você tinha lacunas no seu conhecimento, você tinha algumas dúvidas, agora é o momento de você tirar.
A gente diz que agora é um pré-internato ainda, né? Não é um internato de fato, assim. Então, é um internatinho, pré-internato. Então, tem, de certa forma, é uma carga horária comparado a uma quarta etapa, comparado ao que a gente já teve. É uma carga horária que não puxa muito. Tem ciclos que puxam um pouco mais, outros um pouco menos. Então, agora é hora de você, se você tem dúvidas, se você tem certezas ainda, busque sanar agora. É um momento bom para isso. Você não tem uma tutoria no dia seguinte que não permite essa liberdade. E que agora você se vê com sua formação como médico. Então, se sinta responsável por isso também. Agora, mais do que nunca, você se vê um médico em formação e aproveite. Tudo aquilo que você aprendeu, você vê que agora você sabe de alguma coisa. Até então, você acha que não sabe coisa nenhuma. Então, agora você vê que, bom, até que eu aprendi alguma coisa, né, e vou me aprofundar nisso. Então, aproveite como um momento de você se aperfeiçoar, né, tirar dúvidas sobre o que eu quero fazer de residência. Agora são basicamente médicos que você vai estar lidando. Então, é o seu momento de aproveitar tudo que você pode ter ali no internato, tirar suas dúvidas e se formar como médico no fim desses mais 3 anos, né? Mais essa metade aí. É só a primeira metade. É isso aí. Então, é isso aí. Aproveite até o final e se forme como médico aí, escolha sua especialidade e como você vai seguir. Pode seguir, Patrick. Endossar o que o João falou desse espaço, ele é muito bom. Se eu soubesse, não sei se saiu, foi recente nesse espaço. Recente espaço. Pô, fazer uma parte de SUS, uma extensão, cara, muito bom fazer, tipo, educação e saúde. Fica a dica, hein, pessoal da extensão aí. Mano, muito bom fazer esse tipo de projeto. Mas pro internato, principalmente, é o que eu senti muito. Eu tô moldando como que eu vou ser como médico no futuro. Eu tô moldando o atendimento, moldando como que eu vou fazer as perguntas, qual o tipo de conta que eu vou fazer. Eu só passar com 1000 médicos. Vai ter coisas bons e ruins de todos. Tem que saber, então, extrair tudo que é bom dos médicos, de todos os médicos. Então, vai ter uma coisa boa ou ruim. E você vai pegando tudo aquilo que é bom pra você e vai construindo o seu jeito de atender. E daí você pode ter muita segurança. Não sei atender, não sei fazer exame físico e tudo mais. Eu tinha muita segurança disso já no 5º semestre ambulatório. Cheguei no internato, tinha muito medo de atender, porque eu pensei, esquecer coisa, fazer todo o tempo, não sei o quê. E você vai fazer isso tantas vezes, vai ficar natural. Você tem que perguntar, como perguntar, dessa forma, ter contato com o paciente, vai ter muita coisa assim, você tem que conversar com o paciente antes do prescritor chegar, então tem certo manejo. E o internato, pelo menos no primeiro semestre aqui, deu a segurança pra mim, do que fazer, como fazer, e já permitiu alinhar, eu quero ser esse tipo de médico, eu quero fazer esse tipo de coisa no meu dia a dia, e, enfim. É isso aí, Maria. Eu acho que os meninos já falaram, mas se apropriem da universidade. Aqui é o nosso espaço, a cidade é o nosso espaço, nós temos que conquistá-los eles todos os dias e mantê-los todos os dias. Então, seja com atendimento bem feito, seja conquistando os lugares, nesses lugares aqui, lá na universidade, seja fazendo pesquisa, seja todo dia estando falando com os professores e mantendo esse lugar. A gente tem que se apropriar todo dia da universidade. E em segundo lugar, sobre o internato, eu acho que é o momento da gente se construir e se moldar como profissional. Então, se dedicar todos os dias, estudar todos os dias o que é possível, também ver o que você vai fazer, colocar o que você quer e viver isso. É uma experiência que a gente tem que vivê-la 100%. Óbvio que em momentos a gente vai estar muito cansado, mas é saber que aquele paciente depende de você, aquele paciente precisa ouvir uma resposta, um diagnóstico, precisa de um tratamento. Então, é se colocar naquele lugar e fazer muito bem feito. Então, é isso. Eu acho que é tentar todo dia você dar o seu melhor, no que se é possível. E você, Capita, como da 7ª etapa? Não, Fale também. Vou falar um pouquinho, mas vocês viram que eu deixei pra brilhantar o programa no final, aquela convidada aqui, ó. Acho que foi a melhor convidada que eu tive até hoje. Abrilhantou Coincidência, né? Abrilhantou, pra mim, abrilhantou o programa. Será? Achei sensacional a fala da Maria, eu concordo. Porque é aquela fala do Pequeno Príncipe, né? Que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. E cativar, criar laços, é manter também. Então, a partir do momento que a gente conquista um ambiente, que a gente conquista um espaço, tem que manter, tem que zelar por ele. Essas palavras da Maria foram muito importantes pra mim, achei muito bom. Porque, realmente, a gente conquistou o espaço de ser um interno, a gente tem que zelar por esse espaço. Então, a partir do momento que eu conquistei o lugar de interno de atender o paciente, eu tenho que estudar, tenho que me preparar para fazer por merecer esse espaço que eu ocupei. A partir do momento que a gente tem esse estúdio bem legal pra gente gravar, a gente tem que ocupar, tem que cuidar dele. A partir do momento que a gente conseguiu um estágio num hospital diferente, a gente tem que fazer o possível para mostrar para as pessoas daquele hospital que a gente é digno de estar lá. Então, vocês que são alunos, ou vocês são pessoas que não são alunos, cultivem as coisas que vocês estão fazendo, porque o 7º semestre se baseia disso. É você fazer jus pelo tudo que você trabalhou.
Realmente achei muito boa as palavras da Maria, de verdade. Achei muito bom. Então, eu sou gratíssimo pela presença de vocês três. Achei muito bom o programa de hoje. Espero que quem tem em casa tenha gostado também. Esse programa aqui, esse videocast, que é uma realização do Centro Acadêmico Medicina São Caetano. E ele é utilizado nesse ambiente aqui, que ele é da ECRIA, que é um órgão aqui da faculdade que é responsável pelos nossos estúdios. Então, somos gratos pela licença. Somos gratos também pela licença dos gestores dos cursos que permitem a gente estar fazendo essas gravações aqui, falando da nossa universidade. Sou grato também pela reitoria, pela pró-reitoria, por estar endossando esse projeto. E é isso, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido falar um pouquinho do que vocês queriam saber. Um abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.